Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Um dos grandes catalisadores do mercado de livros educacionais são as compras governamentais, mais especificamente o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, um dos maiores programas de distribuição de livros do mundo. O edital do PNLD 2023 já está no ar, e uma das principais novidades relacionadas a ele é o conteúdo digital. No episódio dessa semana, falamos com Gabriela Dias, especialista em conteúdo multiplataforma, tecnologia educacional e inovação, e com Paulo Henrique Santo Pedro, cofundador da Fênix Editorial, empresa especializada em soluções tecnológicas no mercado editorial. No nosso bate-papo, eles contam os desafios, as dificuldades e os caminhos a serem trilhados no PNLD 2023. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 155, do dia 8 de março de 2021, gravado no dia 25 de fevereiro. Eu sou Fábio Errara, com Maju Alves, Thalita Facchini e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com Gabriela Dias e Paulo Henrique Santo Pedro? Oi, Gabriela, Paulo, super obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje para falar sobre essa grande novidade do PNLD 2023, que é, pela primeira vez, o FNDE está pedindo livros digitais para os alunos, né? Isso era os livros digitais, independente do formato, né, para professores já era uma coisa comum, e a grande novidade desse ano, de 2023, é esse livro digital para os alunos. Eu queria saber que impacto isso tem na indústria e como é que vocês estão se preparando para dar conta desse recado. Você quer começar, Paulo, ou eu começo? Você vai, ladies first. Deixa você começar. Se você quiser, eu puxo, mas tá com você. Assim, na verdade, eu até queria deixar claro que eu não estou falando em nome de nenhuma editora específica, né? Eu vou falar as minhas opiniões como consultora de inovação e digital, né? Eu acho que sempre PNLD tem um grande impacto na indústria, né? Inclusive naquelas primeiras colunas que eu fiz, né, para o Publish News lá atrás, Léo, foi justamente naquela época em que o MEC começou a pedir conteúdo digital, né? Na época, sob a forma de objetos educacionais digitais, e agora cá estamos nós, né, quase 10 anos depois, porque o primeiro edital saiu no final de 2011 e a gente produziu em 2012, era o PNLD de 2014, né? Então, estamos aqui quase 10 anos depois, debatendo como é que o MEC, no fundo, acaba pautando o ritmo do digital e da inovação para o segmento educacional. Porque, inclusive, naquela época, quando eu fazia coluna, né, entre 2011 e 2014, justamente, eu já tinha um pouco sugerido essa reflexão, na verdade, né, que o setor didático, ele, naquele período, ficou muito à frente do setor de obras gerais, talvez, porque teve esse impulso, digamos, vindo do Ministério. Só que depois o edital entrou numa batida de fazer sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Pedir sempre mais ou menos a mesma coisa. O mercado particular também se acomodou de uma certa maneira na década passada,
E aí o grau de inovação, na verdade, entre as editoras escolares se estagnou, de maneira geral, né? Caiu muito e a gente acabou fazendo mais do mesmo, né? E muito essa receitinha do objeto educacional digital com, às vezes, alguns adendos, mas nada muito além disso, né? E agora a gente está no momento que talvez vá ter uma outra virada nesse sentido, né? Eu até estou com as colunas do Publish News aqui na minha frente. Eu escrevi uma em janeiro de 2012 que se chamava O Ano da Virada. E é engraçado como a gente agora está em fevereiro de 2021 e esse título poderia servir da mesma maneira, né, Paulo? Exatamente, Gabi. Acho que é incrível isso mesmo, né? De ver que lá em 2012 já tinha esse push no mercado, né, de transformação, de PNLD, da provocação do digital, dado aquele momento que a gente via a transformação, né? A gente estava poucos anos depois da chegada do iPhone, dos tablets, né, seja iPads ou seja os Androids, mas a gente estava naquele momento ali, e agora em 21 é que a gente vê isso sendo puxado e provocado de novo com muita força no mercado, e aí casa com a movimentação do PNLD, de fazer a digitalização real do que é o conteúdo, né? O conteúdo educacional. Não vou nem colocar ali o livro digital, que eu vejo que é o conteúdo, né? Aqui eu falo em nome de uma produtora de conteúdos, assim, a gente faz as conversões, adaptações, né, de conteúdos, além de produzir alguma coisa também nesse viés. E é legal, na minha visão, olhando para o que o MEC está fazendo ali, de provocar justamente isso, olhando para o próximo ciclo de transformação do PNLD. Né? O PNLD ele veio trazendo inovações na questão de acessibilidade, então você tinha muita digitalização e acessibilidade com o DAISY, depois veio o EPUB, né? Em paralelo, correndo ali, vieram os REDs, né? Os recursos educacionais digitais, super bacana, mas muito subutilizado. Se a gente entra na página do RED, do FNDE, a gente vê lá que tem um arcabouço enorme de conteúdos e aí tem um número de que é justamente talvez um pouco do descompasso do tempo, né, que a Gabi colocou aqui, que lá em 2012, pô, legal, 2012, vamos transformar porque a gente tem agora tecnologias e tem possibilidades. Mas aí chega em 21, a gente ainda tem pouca utilização. Será que aquele conteúdo ficou defasado no sentido de entrega final? Porque alguns ali são PDFs apenas, não tem enriquecimento digital ou uma adaptabilidade ao dispositivo, né? E ver o PNLD sugerindo isso já, provocando o mercado, do que o mercado produz para privado e agora visando no futuro uma entrega digital para público, é muito legal, sabe? Assim, não vamos colocar talvez muitos detalhes da forma que está sendo pedido ainda, mas trazer isso para a discussão e em 23 apresentar, já de repente, se já tivesse pronto, podia ser agora. Acho que já tem know-how, depois de um ano de pandemia, do consumo dos professores, dos alunos, sabe? E de outras coisas que a gente viu que cresceram muito no decorrer do ano, quando a gente fala de conteúdo didático, digital. E você falou aí, Paulo, sobre esses formatos, né? Que primeiro veio o DAISY, depois você falou o EPUB e tal. E o MEC acabou optando pelo HTML5 como formato padrão para todos os livros, né? Uhum. Você vê ganhos nesse sentido? Assim, isso foi uma boa decisão por parte do MEC? Total. Eu encaro isso como olhar direito para o futuro. Eles podiam cometer um erro grande, falando, não, vamos pedir formatos BRUBS. Não vou nem falar do EPUB em si, vou falar formatos BRUBS, pensando em futuro. Só que aí esse formato vai acontecer, algo que eu até estava conversando com a Gabi em outro momento, que era, por exemplo, a Gabi, acho que depois da internet pode contar essa história, sobre a adoção do Flash. No começo, alguns heads ou mesmo alguns conteúdos educacionais, o que a gente via na internet, né, gente, era tudo feito em Flash. Flash não é portável para nenhum outro formato, sem ser Flash, sabe? A Macromedia abandonou já ele, não existe plugin de Flash. E aí você imagina que o Mac pedisse um formato dificílimo de ser consumido, ou mesmo dificílimo de se imaginar a mutação dele daqui a 2 anos, entendeu? O que é a entrega do 23. Então, trazer para o HTML é super bacana, porque o HTML
Até a Fênix, aqui também na Publish e no nosso canal do Medium, a gente publicou um conceito aí no qual a gente fala por que HTML versus o EPUB, né? Um pouquinho disso. E a gente sabe que dentro do EPUB ele é constituído já por um monte de HTML. Ele é, no final, um HTML. E aí, por exemplo, quando a gente fala da dificuldade de produzir o HTML, acaba caindo um pouco numa falta de conhecimento técnico. Por quê? Porque o EPUB, como ele encapsula o HTML, ele se torna mais difícil de editar. Imagina numa esteira de produção em que eu tenho ali o EPUB fechadinho, né, um arquivo compacto do EPUB, aí eu preciso trocar 2 vírgulas, ou fazer as emendas pontuais. Eu tenho que abrir o arquivo, aplicar a emenda no determinado pedaço daquele arquivo, recompilar ele, e tudo isso em ferramental próprio para aquilo. Enquanto que no HTML, eu abro o bloco de notas, ali literalmente, se eu quiser, uma ferramenta mais básica que tem em qualquer computador, edito HTML e peguei de novo já tudo prontinho ali, emendado. Então, produtivamente, é muito melhor. E quando a gente fala de formato, também é muito melhor. Então, é mais maleável esse formato. Né, Gabi? Eu não sei o que você acha, Gabi, dos históricos, né? Não, com certeza. Enfim, a gente já trabalha, né, com HTML5 na construção de livro digital há muito tempo no setor particular. Eu e o Paulo trabalhamos juntos, né? Inclusive faz alguns anos, quando ele ainda trabalhava em editora, e a gente já adotava essa tecnologia como padrão, né? Isso faz quantos anos, Paulo? Acho que deixa eu ver, uns 3, 4 anos que eu saí da Moderna, por aí. Então, para vocês terem noção que, sei lá, pelo menos há 5 anos a gente já fazia isso, né? E na verdade, eu acho que em tecnologia a gente sempre tem que olhar para frente, né? A gente tem que estar pensando em quais são as tecnologias dos próximos 5, X anos, né? É difícil pensar em termos de 10 anos hoje em dia com tecnologia, né? A coisa está evoluindo muito rápido, mas você precisa pelo menos pensar nos próximos 5 anos. E se essa é uma tecnologia que já vem de pelo menos 5 anos, né, em uso para fazer livro digital, no fundo, essa adoção está sendo até tardia, né? Exato. Eu estou lembrando aqui, Gabi, eu entrei na Moderna em 2014 para a produção de HTML da Moderna, foi quando a gente se conheceu, quando eu passei por lá, né? E eu fiquei na Moderna até 19, então fazem 3 anos que eu saí da Moderna, coordenando essa produção de HTML, em larga escala também. Lá, Em larga escala, exatamente. Uma volumetria, né? Bem grande de conteúdo, assim, e aqui na empresa, na Fênix, igualmente, a nossa volumetria de produção de conteúdos é exorbitante. E uma outra coisa que me chamou a atenção, lendo o edital, é um trecho que eu vou ler aqui, e que depois que eu ler, eu quero que vocês comentem, que é: o livro digital acessível do PNLD 2023 será o mesmo livro distribuído para os estudantes com deficiência. Portanto, o design deve obedecer aos critérios de design visual. No entanto, deve-se levar em consideração, na criação do design, características como contraste de texto e imagens, fontes de leitura deficiente e outros parâmetros, no sentido de buscar design compatível com a leitura universal. E o HTML permite essas funções todas aí, né? Sim, acho que sem sombra de dúvida. O HTML, ele basta a gente navegar tanto nos aplicativos quanto na própria web. A gente vai encontrar todo tipo de layout e design, alguns mais atraentes, outros menos atraentes, da mesma forma que a gente encontra no livro impresso. A gente vai ter alguns designs de páginas, mesmo de didáticos, atraentes e outros não. E justamente esse know-how que o mercado foi ganhando em produção para privado de alguns HTMLs, né? A gente tem N plataformas em N casas editoriais que acabam ganhando, de repente o pessoal pode reclamar, falar, mas não é igualzinho ao livro impresso. E nem deveria ser igualzinho, mas a paridade ali é o quê? É ter o look and feel, a sensação de que eu estou navegando num conteúdo que teve toda a curadoria de equivalência de pesos, de preocupação com a pedagogia na hora que eu estou entregando um conteúdo. E aí é muito o depara, né? Como é que eu faço o D do papel para o para do digital?
dá para se chegar na mesma equação. Acho que essa parte do edital, ela vai nessa linha, quando ela fala até da parte de acessibilidade, né, de usar o uso de fontes e o uso de características. O comporta, não vejo a barreira técnica ali, entendeu? É muito achar o como, e aí vai cair muito na forma de produzir de cada casa editorial. E você falou aí, né? Desculpa, Gabi. É porque, só um adendo ao que o Paulo está falando, né? O PNLD ele sempre tem dois desafios, né? Que é cumprir todos os requisitos técnicos, isso é um desafio, e entregar a tempo, né? Entregar no prazo. Esse é sempre, na verdade, o segundo grande desafio do PNLD, né? É não só fazer o que o Ministério pede, mas também conseguir entregar a tempo. Então, é sempre uma equação entre esses dois fatores, né? E toda a negociação e as conversas posteriores à publicação do edital são muito nesse sentido, né? Porque, às vezes, o ponto de vista das editoras é que o tempo é insuficiente para o nível de inovação ou de mudança que o edital está pedindo. E aí é muito uma questão de chegar a um equilíbrio dos dois lados nesse quesito. Então, como o Paulo falou, não é impossível, não é inviável, não é nada disso. Agora, e o prazo, né? Qual é o prazo? Então, é muito uma questão de tentar negociar o prazo nesse sentido, né? Paulo, você falou aí, né, o de para, né, do impresso para o digital. E uma coisa me chamou a atenção, novamente lendo aqui o edital, é que tem um item ali que ele elenca o que deve ser idêntico ao livro impresso. E a paginação é um item que está ali. Isso faz sentido? Porque na minha cabeça, paginação do livro digital é uma coisa que não existe, né? Vai depender do tamanho, se você abrir um pouco mais a fonte, bagunçou a paginação toda. Como é que é essa paridade aí exigida pelo MEC nesse sentido? Esse ponto eu lembro quando eu entrei na Moderna em 2014, me irritava absurdamente. Gente, peraí, eu tenho que fazer um livro digital com página. É um requisito, sabe? Eu ficava meio também cutucado, falando, gente, não é possível, incomodado com isso. Mas eu comecei a entender um pouco do porquê e até respeito isso dentro do PNLD. Tem muito a ver com a equidade e a forma de entrega desse conteúdo. Se a gente fala que o conteúdo dele é só digital, então só existe digital dele, então a paginação não faz sentido. Faz mais sentido eu ter um sumário de conteúdos, dos tópicos que eu estou discutindo. Agora, quando eu tenho uma entrega equivalente e digital, eu preciso sinalizar aonde vai estar uma coisa e outra. Imagina que eu posso ter numa mesma sala o mesmo professor, pegando o PNLD específico. E pegando, por exemplo, que aqui a gente distribuiu material esse ano passado para escolas em lugares bem remotos do Brasil de forma digital. Então, o professor estava com um aluno que estava acessando uma aula pelo celular e um aluno tinha o livro impresso, porque o pai conseguiu na escola pegar o livro impresso. Agora, o amiguinho dele não, ele estava acessando simplesmente pela plataforma. A única maneira que o professor tem de seguir, ou mesmo se ele tivesse presencial em sala de aula com todo mundo, era de falar, gente, vai todo mundo para a página 10 agora. Vai todo mundo responder a atividade da página 8. É a única forma dele equiparar e dar essa equivalência de onde está o que eu estou procurando. E aí, a gente tem que lembrar que o PNLD tem um segundo momento ali, que é a parte de acessibilidade. Então, o deficiente visual, ele vai se guiar por som, e aí ele também vai ter essa facilidade de navegar para o conteúdo. Na 18, beleza. Ele consegue dar o search lá e ir para a página 18 usando os aplicativos. E o aluno que está no Braille, por exemplo, então ele tem o livrão impresso, aquela chaproscona Braille enorme lá, e aí ele vai para a página 18 tateando o cantinho da página para chegar na 18. Então, a equidade da entrega fica preservada dessa forma. É bizarro, eu sei, a página digital ser paginada, né? Mas faz sentido quando a gente olha o contexto de uso, né? Isso, e também mudo, tem esse Léo. quesito, eu acho, Léo, que é a história da inovação incremental, né? Às vezes, se a gente já está fazendo um determinado nível de inovação, né, em relação a alguma coisa, se já está inserindo elementos que são disruptores, por falta de palavra melhor, é bom você também preservar outros, né, que sejam da zona de conforto, sabe?
E aí você vai inovando incrementalmente, como o pessoal da inovação fala, né? É difícil você tirar totalmente o chão do usuário, né? Tudo é diferente, o suporte é diferente, o jeito de navegar é diferente, não tem página, né? Se você tira todos os elementos que já são familiares de alguma maneira, isso gera uma certa inquietude, digamos assim. É legal você ter uma mistura, né, do tradicional com o novo, de alguma maneira, e na educação ainda tem esse quesito específico que realmente a cultura é essa, né? Vai na página tal, vê a coisa tal, e aí, se você tira essa referência, o número de página é praticamente um hiperlink, né? Que o professor usa analogicamente, né? Então, se você tira essa referência, você realmente tira muito chão, digamos, né? Do usuário. Como eu falei no começo da conversa, né, a grande novidade era uma novidade anunciada antecipadamente, então tinha uma expectativa muito grande aí com relação a essa parte digital do edital do PNLD 2023. Era uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer, então estava todo mundo aguardando isso. Quando saiu, vocês detectaram ali no edital alguma coisa que, opa, isso aqui chamou minha atenção, isso aqui está muito fora da curva e a gente vai ter que repactuar isso aqui, a gente vai ter que conversar e renegociar essa parte aqui do edital com o FNDE ou com o MEC. Teve alguma coisa nesse sentido? Vou deixar o Paulo começar com essa resposta. Vai trocando, quem começa puxando esse gancho, né? Bom, mas acho que assim, teve alguns pontos ali que eu acho que, quando a gente olha no histórico, por exemplo, quando o FNDE fez a reunião sobre a minuta, acabou se falando que não teria, talvez acho que foi citado em algum momento, o manual em U para o professor. E aí, quando veio o edital final, tem o manual em U. A gente sabe que isso complica a produção por si só, mas é um instrumento que faz com que a tecnologia papel seja muito mais dinâmica na entrega para o professor, né? Uma qualidade muito maior de tutorar o professor ali em cada conteúdo, para que ele não tenha dúvida de como passar o conhecimento. E aí, na transformação para o digital, isso também vai ter um cuidado a mais. Talvez seja um ponto fazer algum repacto ali com relação a um prazo dessa transformação acontecer. Mas isso muito porque a gente tem a forma que é produzida um GUI em U, né, um manual em U para o professor, que é já trabalhosa quando a gente fala de papel. Então, a criação do digital tem também só a dificuldade ali. Eu não sei como vai ficar, se vai ser estendido um prazo, como é que vai ser essa negociação. Mas pode ser um ponto, sim, a se negociar, um ponto que também, pegando mais pelas conversas anteriores, a gente ficou mais, opa, peraí, temos que pensar um pouquinho o processo aqui para atender, acho que até atender no papel mesmo. Né? As editoras já fizeram isso no PNLD 19, mas acho que quando a previsão de talvez não ter isso no 23, ficou meio que legal, ficou em suspenso que a gente poderia pensar de forma diferente. Mas agora vai ter que entregar. E acho que de coisa assim mais, para pensar em repactuar, eu vejo mais isso. Dos outros elementos, acho que não, são fatores até legais, os andamentos, né, que estão sendo dados. O manual em U é aquele que tem um conteúdo... Desculpa. Isso, tem uma página menor do livro do aluno, né, no meio, com as anotações em vermelho, né, magenta, que é a anotação das respostas do conteúdo, e você tem em volta, como se fosse um U, né, ou L, né, dependendo da sua olhação para uma página simples, mas você tem todas as instruções de cada elemento daquele. Então, se tem um box saiba mais, vai ter explicando para o professor o que é aquele saiba mais, né, dando ali a real intenção do autor. Diferente do manual do professor, aquele que viria depois de todo o conteúdo, em que o professor teria que ficar muito olhando uma coisa, voltando, e talvez não tivesse essa paridade entre o que ele está explicando e o que ele está aprendendo sobre o conteúdo. Fica mais difícil de encontrar com um professor um pouco mais leigo. É quase uma navegação mais digital, digamos assim, né? Como se você já tivesse os hiperlinks, né, das orientações para o professor diretamente do lado, na coluna ao lado da paginação do impresso, né? Só que no 19 não tinha o desafio do livro digital, né, Paula? Acho que essa é a grande diferença, porque
a coisa do manual no impresso é desafiador, e no digital, pelo que você mesmo estava falando comigo antes, né, vai trazer outros desafios também, né, nesse sentido. Como formatar isso, porque é a tecnologia mesmo, né? Quando a gente fala de... Aí eu pego um ponto aqui que a gente desmistifica muito aqui na empresa, quando alguém fala o papel não é tecnologia, e é pelo contrário. O papel, ele é uma tecnologia educacional. E por incrível que pareça, ele é super interativo, né? Porque eu consigo escrever nele, eu consigo dar minhas respostas nele. E aí, quando a gente pega um GUI, ele é um monte de hiperlink, é o que a Gabi acabou de falar. Ele é um monte de hiperlink, mesmo que impresso e estático, mas eles são hiperlinks de um conteúdo. Ele é uma tecnologia super bacana de instrução. Ele só não é levinho, não cabe num tablet, não se adapta a várias telas e consumos, tudo mais. Mas ele é uma tecnologia super bacana. Não deixa de ser. Acho que talvez, sei lá, fazendo um jogo de futurologia, acho que no futuro até esse manual, esse GUI poderia ser mais digital ainda, né? Expandindo mais ainda para o professor no digital, não restringindo ao que cabe no papel. Pode ser que no futuro a gente chegue nisso. Claro que todo mundo precisa ter ferramental para isso, nas casas editoriais, e ferramental, eu digo, de repente, sair do mundo do InDesign e ir para CMS, né, sistemas de gestão de conteúdo, e trabalhar de uma forma ali um pouco mais digital o conteúdo. E não se preocupar tanto com a amarra e a limitação, que é basicamente espacial do papel, porque ele já é uma tecnologia bacana. Gabriela comentou antes sobre o desafio das editoras, que elas sempre reclamam sobre o prazo de entrega e de se adequar a essas coisas que são pedidas. Como você avalia que será nessa vez? Elas já estão mais ou menos preparadas? Vai ser mais complicado delas aderirem? Sempre funciona assim, né? Na verdade, as editoras vão se antecipando ao edital, começam a produzir antes, porque não daria tempo de fazer tudo só depois que o edital é publicado, né? Então, tradicionalmente, você começa a trabalhar nas obras mesmo sem ainda ter o edital na mão. Isso acho que todas as editoras já vinham fazendo, né? Mas justamente os elementos específicos desse edital, as novidades, digamos assim, é que você tem que acabar incorporando só depois que o edital sai. E aí esse é o desafio, fazer caber essas inovações, digamos, no prazo que o edital dá. Minha impressão em relação a esse edital específico é que vai precisar bastante negociação de prazo. Se ele for mantido exatamente como ele está, né, em termos do desafio, do que entregar e como entregar. Até porque ele tem outras novidades, né? Ele tem o manual de práticas, ele tem, além do livro digital para aluno, ele tem esse manual de práticas, que também tem versão impressa e digital. Ele tem os recursos educacionais digitais, que o Paulo já comentou, que já eram o que, né, já era o que o MEC vinha pedindo desde 2011. Então, é como se as coisas fossem se acumulando, né? Antes fazia só o livro impresso, né? Aluno e professor. Aí veio o primeiro edital digital lá em 2011. Aí teve que fazer impresso, aluno, professor, mais recurso educacional digital. E assim vai. Parece que cada edital novo que sai vai tendo um mais. Nunca tem um menos, entendeu? Não abre mão do que tinha antes e adiciona um elemento novo. E agora está adicionando elemento novo, tanto em versão impressa quanto em versão digital, né? E o prazo continua o mesmo. Então, isso é muito desafiador, né? Para quem produz. Então, acho que nesse sentido é que esse edital ainda vai precisar de muita negociação de prazo. Então é persistente essa briga por um prazo maior. Exato, Eu acho que isso que a Gabriela falou era uma coisa que eu estava realmente uma dúvida que me passa. Esse impacto também em termos de investimento por parte das editoras, porque no final, assim, prazo resolve também com mais braço, né? Que quer dizer mais dinheiro. Isso tem um impacto em quem pode, digamos, tem cacife para participar dos editais,
É do tipo, porque se imaginar que agora cada vez, como o Calvin falou, cada vez mais tem mais coisa. E no final, né? Quem que vai poder participar e o que isso pode restringir no que que editoras podem entrar no edital? Nossa pergunta é ótima, Fábio, porque é isso mesmo, né? Quem produz em larga escala sabe que, claro, você põe mais gente para conseguir fazer X coisas num tempo curto, mas quem é que tem condição de fazer isso, né? E só quem tem mais bala na agulha para investir, na verdade, né? Mais poder de investimento. Então, isso gera, assim, uma desigualdade, um desequilíbrio, assim, eu acho, no perfil de editora que consegue participar desses editais. E não só isso, né? Tem uma questão qualitativa também. Quando você tem que começar a botar 50 mil pessoas para fazer uma coisa, inevitavelmente alguma coisa vai passar, né? Eu sempre trabalhei com pessoas que me diziam para desapegar, que todo livro tem algum erro, e é verdade, mas a gente sabe que a gente está fazendo para o MEC, né, para o PNLD especialmente, isso passa por um escrutínio enorme. Eu não sei se vocês estão familiarizados com todo o processo de avaliação das obras, é super rigoroso, né? Vai para professores nas universidades federais, e eles leem aquilo com lupa, assim. Todos os livros inscritos são muito destrinchados. Então, é uma equação muito difícil para as editoras, porque mais coisa para fazer em menos tempo. Você põe mais gente, a tendência é que acabe passando mais erro, né? E erro significa reprovação, eventualmente. Você não pode ter um nível X, 50% de erro e corrige depois. Não, se você tiver acima de tantos por cento de erro, sua obra é reprovada. E todo aquele dinheiro que você investiu vai para o lixo. Você até pode recorrer, mas é muito incomum que o Ministério aceite recursos. Não é frequente. Então, é complicado, assim. Quanto mais coisa para fazer, mais profissionais, mas até que ponto, né? Até que ponto isso também não afeta a qualidade. E aumenta o risco, claro, porque se você for reprovado, como eu expliquei, você, na verdade, joga o investimento todo fora, né? Acho que só acrescentando aqui, acho que é bem isso mesmo. Assim, você acaba realmente deixando o público de participantes do PNLD um pouco mais restrito a quem tem mais dinheiro para colocar tudo isso no ar. E justamente quando a gente pega o PNLD 23, que pede o digital dessa forma nova dele, né, que para a gente aqui na Fênix, a gente sabe que isso é até um facilitador, que eu não expliquei como que seria a entrega de um EPUB versus a entrega de um HTML. Mas, mesmo assim, essas duas entregas, elas são colocadas, aí eu não sei se o Léo chegou nesse ponto do edital lá, mas elas são entregas feitas concomitantes. Então, ao mesmo tempo que eu entrego o impresso, o boneco lá no IPT, eu vou entregar o arquivo HTML e subir ele no CIMEC. Então, aí é onde realmente esse impacto financeiro que o Fábio pontuou aqui, de quem participa ou não, pesa muito. Porque se a empresa, né, se a produtora de conteúdo tem uma esteira de produção fragmentada ou, de repente, mais monolítica, né, mais antiga, mais pregada num bloco em que ela faz uma coisa, faz a outra, né, ela primeiro faz impresso, depois ela faz no digital, depois ela faz o MPU, e por aí vai indo, fica difícil para qualquer um entregar isso com essa qualidade e com esse risco, que sobe muito. Então, a entrega concomitante desse modelo novo, que é bem diferente do quando a gente falava da acessibilidade, a acessibilidade era entregue no momento depois. Agora não. Como a visão de produto do livro digital ser entregue para o aluno com ou sem deficiência, então a gente tem aí, claro, editoras participantes que sim, tem mais bala na agulha. Infelizmente, aí vai depender muito da esteira. Só, não sei, na minha visão, se no futuro, em algum momento... só para terminar, Gabi, se alguma editora pequena conseguir pensar numa esteira nova de produção, pode ser que ela também consiga participar, mas ela vai ter que ser bem disruptiva nessa esteira de produção.
Não só isso, assim, eu já conversei com várias pessoas do mercado sobre isso, vivo falando essa ladainha por aí, inclusive com a Abre Livros. Eu acho que o nosso mercado ele sofre muito da cultura da competição. Então, as editoras elas se veem como adversárias, entre aspas, né, nesse sentido, muitas vezes. E num cenário como esse, uma cultura de colaboração talvez fosse mais adequada, né, para responder a todos esses desafios tecnológicos, de prazo, de novos conteúdos, etc. Por exemplo, para as pequenas e para as médias, né? Quer dizer, se as pequenas e médias talvez se juntassem, pensassem nessa coisa da nova esteira, juntas, por exemplo, né? E tivessem uma solução conjunta que servisse para todo mundo, ficaria menos pesado, né? Talvez em termos de investimento para cada uma, e todo mundo teria uma solução estável e que funcionaria para todo mundo, por exemplo, né? Talvez seja difícil imaginar isso entre os maiores concorrentes, né? Entre as editoras grandes, mas entre as pequenas e médias, por que não, né? Então, não só a esteira de produção em si, mas a cultura do setor, eu acho que precisa mudar, né? A gente está vivendo outros tempos, e o Paulo, quando a gente fez a conversa prévia aqui para se preparar para o podcast, porque a gente é CDF, né, Paulo? Uhum. A gente falou sobre isso, a gente falou, o setor de tecnologia, ele dominou o mundo por quê? Porque, na verdade, eles trabalham dessa maneira mais colaborativa, né? Eles têm um outro jeito de trabalhar. O Paulo até citou um exemplo que ele pode contar para vocês agora. Não, verdade. Isso é muito verdade. Assim, eu lembro que em 2013 eu estava em São Francisco num evento do Google, que é um evento anual que eles fazem lá chamado Google I/O. E aí, um evento super bacana, 5.000 pessoas. E quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado porque eu vi uma galera, assim, umas 20 pessoas, camisa do Facebook. Todo mundo uniformizado. E aí eu olhei para o outro lado, vindo quase que de encontro, um ali, né? Parecia um encontro de gangues, né? Vindo uma galera com camisetas do Twitter. E aí eu tava com outro grupo de burburinho ali do Google falando do evento, tinha acabado o Keynote, né? Dos fundadores. E aí eu fui lá bater papo com o pessoal, cheguei para um engenheiro do Twitter que estava lá, falei, mas vocês são do Twitter mesmo? Ele, sim. E eles são do Facebook mesmo? Ele, sim. Mas como assim? Aqui é um evento grande do Google, e entre aspas, o Facebook concorre com o Google, e o Twitter estava com as plataformas de anúncios deles também começando a borbulhar, né? No feed dele aparecer propaganda, eles, não, mas aqui é tecnologia, aqui está todo mundo junto. O que sai daqui, cada um vai acabar fazendo a sua, mas o pensamento, as esteiras, o jeito, acaba sendo o mesmo. E aí, foi bem no ano de 2013 que o Google tinha acabado de lançar uma tecnologia chamada Angular, né, que hoje popularizou bastante entre os programadores. E o Facebook estava no forno ali, escondidinho, fazendo React. E o Twitter tinha acabado também de promover o Bootstrap, que é diferente, mas segue a mesma linha. E os três convivem e fizeram o mercado evoluir brutalmente nos anos seguintes. De 2013 para agora, as plataformas de programação e desenvolvimento são basicamente React e Angular. E o Bootstrap dominou por muito tempo a forma de fazer web. Então você vê o mercado ali de tecnologia caminham juntos. Eles vão criando os alicerces juntos e vão concorrendo também juntos. Isso é saudável, a criação de novos mercados, alicerces e concorrência. Faz parte do jogo. Nosso tempo já está meio que acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês poderem responder rapidinho. Tem uma parte do edital que diz assim: os livros do estudante digital e o manual do professor digital serão disponibilizados em repositório a ser mantido pela sociedade empresária detentora de direitos autorais, sendo o acesso controlado pelo IFNDE ou o Ministério da Educação. Eu queria saber se essa segurança será mantida pelo edital e se ela tem um espaço para, se há espaço para pirataria, se será seguro. Vou puxar aqui, Gabi. Assim, a parte do repositório ser mantido pelas empresas detentoras dos conteúdos é legal,
eu vejo, não sei, tem que se analisar nos detalhes ali se é mais vantajoso um repositório centralizado ou se cada editora dominaria uma tecnologia de proteção de conteúdos, né? Aí eu vou citar exemplos, por exemplo, que a gente vê na Europa por conta da Lei Geral de Acesso e da do ato de inclusão que tem lá, no qual esse repositório tem que prever acessibilidade, né? Acho que é muito importante isso, quando a gente fala de educação. E justamente na Europa nasceu ali, junto com os grupos que coordenam as do EPUB, norma de LPF, norma de HTML e tudo mais, surgiu alguns formatos de proteção de conteúdo. E aí eu fico muito na dúvida se as editoras trariam isso para cá, sabe? Seriam os modelos, por exemplo, que são adotados pela Biblioteca Nacional de Xangai, que é a Biblioteca de Xangai, na verdade, desculpa, pela Biblioteca Nacional da França, a Biblioteca Nacional do Canadá. São os modelos ali de proteção de DRM de dados que fogem do modelo mais conhecido do mercado, Adobe DRM, por exemplo, que, por um lado, o Adobe DRM é legal, mas ele não inclui acessibilidade, não inclui uma série de ferramentas. E aí precisa ver também se as editoras teriam essa vontade de serem os repositórios centralizadores de uma entrega enorme que é o PNLD, né? Então, é muito ver. Eu acho que é interessante, ao mesmo tempo tem que colocar tem que abrir muito essa caixinha e descer no detalhe do que vai ser isso. Mas isso significa um custo também, né, Paulo? Significa custos também. Vamos pegar aqui um exemplo de mercado privado que é anunciado para os 7 cantos. A Plural, que é do grupo Cogna, eles atendem, acho que 1,2, 1,5 milhões de alunos. E se eu não me engano, em alguma reportagem eles colocaram que, acho que o investimento na Plural foi na casa do, sei lá, 20 milhões ou mais, 40 milhões, algo assim, não lembro do valor. 40. Mas foi um valor bem considerável para fazer a entrega. Eu não sei se na plataforma lá tem a blindagem de DRM, quais são os bloqueios que tem ali, mas foi um investimento, concorda que para 1 milhão de alunos, considerável. Imagina agora se a gente multiplicar isso pelo alunado do PNLD. Quase 40 milhões de alunos, né? Se não me engano, 36 agora, não lembro do último dado. Mas é uma volumetria bem maior. Então, tem que se pensar bastante nisso. Como que vai ser feito esse investimento de... Existem N tecnologias para fazer isso, como eu falei, tanto fora do Brasil, testadas, homologadas, que visam entrega de conteúdo, e a gente tem que ver como que isso se porta dentro das casas editoriais, tanto investimento quanto de tecnologia. Até porque o edital deixa bem claro, né, Paulo, que os livros digitais, eles são reutilizáveis, ou seja, o Ministério ele vai comprar a licença dos livros digitais uma vez, e isso fica disponível ao longo do ciclo inteiro, né, de todos os anos em que aquele edital, o material daquele edital estiver sendo utilizado nas escolas, que, como o Léo explicou, em geral é um ciclo de pelo menos 3 anos, né? Então, as editoras recebem 1 ano, né, no início do período, e depois tem todo esse custo de manutenção desse conteúdo e dele ficar sendo acessado ao longo desse tempo nesse repositório, nesses volumes de larga escala que o Paulo está falando, né? Então, isso é uma equação que é difícil de fechar de alguma maneira, né? Como ele falou, tem que pensar bem. Exatamente. Aqui na Fênix, a gente tem uma plataforma que entrega para 5 milhões de alunos. Entrega, sabe? Assim, de tudo, de gestão, de garantir que o conteúdo é protegido e de estar isso de pé. Então, vendo isso para o mercado editorial, tem que ser bem estudado. Mas é legal que no edital mesmo tem um parágrafo lá que deixa claro das normas do HTML que vão ser discutidas pelo próprio mercado para criar. Então, o governo não está fechando, eu quero o HTML escrito dessa forma. Ele está deixando em aberto para o mercado falar, eu acho que o HTML que eu consigo produzir é desse jeito e que eu consigo entregar é desse jeito, ou seja, fazer o delivery, fazer a rede de distribuição. Isso é muito interessante, porque é uma abertura até, que o mercado, se utilizado da forma correta, consegue ajudar o FNDE a receber o material do jeito que ele está encomendando, a casquinha do que ele pediu, de um jeito que seja factível na entrega e até repensando o modelo de contratação no futuro. Que hoje a contratação que é fácil de
tem a tradição é de papel, comprar papel impresso dessa forma aqui. Mas e esse digital? Como que pode ser essa negociação? Então, isso influencia muito, você perguntou, Thalita, da plataforma. Legal, então, se eu sou dono de uma plataforma, eu tenho que ter um conteúdo nesse escopo, desse jeito, e consigo te entregar e manter os alunos acessando. Acho que é o momento do mercado se juntar e fazer essa proposição de volta. Tem essa brecha no próprio edital. Dá para aproveitar. A Gabi falou que eu expliquei que o PNLD tem ciclos, né, de 3 ou 4 anos, mas na verdade eu expliquei isso antes da gente começar a gravar. É porque a gente tem 2 perguntas aí que vieram pelas nossas redes sociais, né, que a gente avisou que a gente ia debater esse tema aqui no podcast, e vieram 2 perguntas que a Maju está com elas aí. Maju, se você puder fazer a primeira e depois a segunda? Claro. A Vanessa Coimbra mandou 2 perguntas bem básicas, a primeira sendo exatamente de quanto em quanto tempo tem mudanças no PNLD. Na verdade tem mudança todo ano, é isso, né? Só que para segmentos diferentes, né? O PNLD, ele funciona de acordo com as faixas etárias, digamos. Então, em um ano, eles pedem livros para o Fundamental 1, que é 1º a 5º ano dos alunos, né? Depois é o edital de 6º a 9º, por último é o edital de ensino médio, e depois repete esse ciclo de novo, volta para o Fundamental 1 e assim vai. Agora também está tendo a educação infantil, né? Teve pela primeira vez um edital de educação infantil. Então, na verdade, é esse ciclo de 3 anos, em que todo ano tem alguma novidade, mas você pode tanto comparar um edital, digamos, de Fundamental 1 com Fundamental 2 e ver diferenças, quanto fazer uma comparação de Fundamental 1, como o Paulo fez, né, com o de 2023 com o de 2019, quer dizer, olhar para o edital anterior do mesmo segmento, e aí a diferença costuma ser ainda maior. Como disse a Gabi, aí, esse edital de 2023 é para o ensino, para os primeiros anos iniciais do ensino fundamental, né? Isso, para o Fundamental 1. O que eu particularmente acho surpreendente nesse edital é justamente eles terem bancado, né, a aposta de começar a pedir livro digital para o estudante justo para as crianças menores, porque a lógica do conteúdo educacional, na verdade, costuma ser o inverso. A gente costuma introduzir a tecnologia com os alunos mais velhos, que já têm mais autonomia, né? Então, a gente começa pelo ensino médio e vai descendo a escada para baixo. E eles estão fazendo o sentido inverso, né? Eles estão começando com os mais pequenos e imagino que vão subir a ladeira, não sei. Tem questões pedagógicas em relação a isso, né? Em termos de letramento digital e uma série de outras questões, né? Mas foi a opção do MEC. A outra pergunta dela foi qual a diferença entre o PNLD digital para o PNLD que só tem livros físicos? Acho que não tem mais um PNLD só de livros físicos, né? As entregas são sempre duplas, de alguma forma. Porque mesmo que a gente não tenha exatamente digital escrito nos termos de entrega, você tem sempre PDF sendo carregado. PDF é um arquivo digital. E você tem sempre o livro acessível, que também é um livro digital no fim do dia. Então acaba que as 2 coisas são muito juntas, né? O que acontece agora é a real mudança nesse conteúdo digital que é entregue. Né? A visão dele não é só um PDF, não é só para acessibilidade, para o aluno com alguma desabilidade, né? A questão agora é a entrega para todo mundo, é a universalidade dessa entrega, que é citado mesmo no próprio edital, e essa universalidade é bacana, porque a gente vai ter o mesmo aluno, independente da condição dele, acessando o mesmo digital, sabe? Eu não vou estar acessando o digital porque eu sou um aluno com deficiência. Não, eu sou um aluno e estou acessando meu livro em suporte digital e em suporte impresso. Isso é bacana. Então acho que é isso, né, gente? Agora vamos para as nossas indicações? Posso começar? Por favor, Léo, vai lá. Chegou ontem aqui em casa o livro O Ar Que Me Faltava, do Luiz Schwartz, a história de uma curta infância e de uma longa depressão,
que é meio que um livro de memórias do editor e a história da família do Luiz Schwartz. É uma história que ele me contou por conta das pesquisas para o meu livro, né, Os 100 Nomes da Edição, e é uma história muito interessante. Então, esse livro chegou hoje, eu não comecei a ler ele ainda, mas está aqui na cabeceira para ser o próximo, e eu estou muito curioso para me aprofundar ainda um pouco mais na história dele, né? Porque eu tive uma conversa com ele de 2 horas e meia, talvez. Então, acho que no livro vai estar mais aprofundada essa questão aí da família, que é uma história muito interessante. Que eu não vou contar, não, porque vocês que leiam o livro para saber. Sou dessas. Gabi, você quer fazer sua indicação? Na verdade, eu quero fazer uma provocação mais do que uma indicação. Vamos lá. Porque eu fiquei pensando muito nessa coisa da indicação. E dentro desse contexto todo que eu falei no início da gravação, né, que eu fui retomar a minha coluna para o Publish News e falei, meu Deus do céu, como é que continua atual, 10 anos depois, a gente está debatendo as mesmas coisas, praticamente da mesma maneira. Então, inclusive, eu parei, né, eu me desmotivei de escrever a coluna, justo porque eu via que eu estava pregando para o vento, porque as pessoas não interessadas em inovação no setor educacional. Estava todo mundo só querendo repetir a formulinha que o MEC tinha dado. Então, a minha indicação / provocação é bit.ly/cartas do front, que é o link encurtado que eu criei para a reunião das colunas no Publish News. E eu recomendo que o pessoal da educação que não leu na época, leia agora. E reflita sobre a próxima década, porque a gente ainda está no começo, né, dessa década, da década de 2020, e a gente ainda pode fazer diferente. Acabei de abrir aqui as colunas da Gabriela, e eu só queria dizer que o último texto dela foi no dia 19 de março de 2014, ou seja, faz aniversário daqui a pouco. Eu entrei no Publish News no dia 2 de janeiro de 2014. Eu tô desconfiado que ela parou de escrever porque era eu. Ela falou assim, eu não vou com os cornos desse menino, eu não vou escrever mais nada para ele, não. É verdade, minha editora original era Maria Fernanda. E Léo, ficou feio para você, hein? Fazer o quê, né? Acho que vamos mudar de assunto. Gosto é gosto. Ela gosta da Maria Fernanda, não gosta de mim. Acho que vamos mudar, né, de assunto. Paulo, você pode indicar uma coisa pra gente, então? Eu posso sim, gente. Bom, eu acho que eu tenho uma recomendação nerdinha e uma indicação de verdade, assim. Acho que recomendação para que todo mundo ainda mais nesse desafio, sei lá, tem uma prática minha de trabalho que é sempre utilizar 2 monitores. Parece besteira. Quando a gente está trabalhando com coisas de grande volume, né? Você tem texto para cá, eu tenho que converter em digital, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. 2 monitores são uma prática muito boa. Eu sei que tem gente que não consegue, tem desvio de foco e atenção, mas, gente, no fundo ajuda. Se vocês puderem usar isso, usem que ajuda. E recomendação, tem um livro que me pegou muito no final do ano passado, ele chegou no finalzinho do ano passado e eu devorei ele, que é um livro novo do Neil deGrasse Tyson, o astrofísico, que é Cartas de um Astrofísico, para um Astrofísico. É um livro muito bom, no qual ele escorre várias cartas de pessoas que ele conheceu durante a vida inteira, mas eu recomendo muito que todo mundo pegue a versão nacional que saiu no final do ano passado, porque ele faz uma carta para o Brasil, logo de cara. Então ele começa o livro dele com uma carta aos brasileiros. E eu fiquei impressionado como ele conhece melhor o brasileiro do que o próprio brasileiro. O que ele coloca ali sobre educação, sobre quem é o povo brasileiro, sobre como o povo brasileiro é interessante, é sábio, mas comete erros em algumas escolhas, é ímpar. Eu acho que vale muito a pena o livro inteiro. E essa carta que ele fez especialmente pra gente dá um calorzinho no coração. Vale a pena ler. Muito bom, eu só não entendi qual que era mais nerd ou menos, mas tudo bem. Os 2 são nerds, né? Droga. Quem sou eu pra julgar isso de alguém, né? Quem sou eu? Thali, você quer fazer a sua? Como eu não tinha pensado muito antes de fazer essa indicação, vou fazer uma que ela é recorrente aqui no nosso podcast. A sua casa, Thalita, de novo?
Então, poderia ser, mas como ninguém veio das outras vezes que eu convidei para vir para cá, então eu não vou indicar mais a minha casa. Eu vou colocar o endereço aqui na descrição, então, para aparecerem aí. Aí aparece todo mundo aqui, né? Não tem onde colocar, imagina. Eu vou indicar a 5ª temporada de novo de This Is Us, porque acho que merece ser vista. Na verdade, desde o começo, desde a primeira temporada, se você quiser um dia aí ficar chorando, ou mesmo que você não queira chorar, veja aí uma história bonita e tal. Não dá pra não chorar, não dá pra só não dá pra não chorar, então. Mas assim, se você quiser também uma história leve, que conte, não tenha vilão, não tenha nada dessas coisas que a gente tá acostumado em ver em série, é isso, é This Is Us, eu acho perfeita. Ela continuou a 5ª temporada ou tá em hiato ainda? Sabe? Voltou, teve semana passada, eu vi que saiu mais 2 episódios, que eu não tinha visto, na verdade. Então aí valeu a pena a indicação, já. Valeu, assistam. E aí, Maju, e você? Eu vou indicar um livro da Primavera, chama Wonder Woman. Ele traz a história de 25 mulheres que foram pioneiras em áreas como medicina, ciência, engenharia e inovação. O livro é muito bom, eu terminei ele ontem. E eu adorei ver a história dessas mulheres, e mulheres de todas as etnias, e mulheres LGBT, tinham mulheres transexuais. O livro é absolutamente perfeito. Muito bom. Você ia falar alguma coisa, Gabi? Eu ia só complementar que o Neil deGrasse, que o Paulo citou, né, é uma figura muito interessante de seguir para quem é da educação também, né? Inclusive, eu recomendo a página dele no TikTok. Ele é um dos influenciadores que estão no TikTok. Gente, olha, o TikTok é uma plataforma educacional também. As pessoas não acreditam quando eu falo, mas é uma das hashtags mais populares do TikTok, são as hashtags de educação. Eles têm uma política em relação a isso, de chamar influenciadores especificamente para conteúdo educacional. E eu estou aqui com o perfil do Neil deGrasse na minha frente. Ele tem 3 milhões de seguidores no TikTok. Grande TikTok. 28 milhões de likes. Então, para quem acha que youtuber, entre aspas, né, youtuber não tem qualidade e não tem conteúdo educacional digital bacana na web, etc., nem tudo é Felipe Neto, gente. Tem vida inteligente também no YouTube e no TikTok. Maju que eu diga, né? TikToker do Publish News também. Desculpa, Paulo. Eu vivo batendo nessa tecla. E ninguém me escuta, mas, tem conteúdo bom no TikTok. Exatamente. Assim, se não foi falta, vale discutir. Quem são os tops TikTokers e YouTubers de educação? Porque eu mesmo consumo bastante. É bem legal, gente. Não, o problema só do TikTok é que você entra e nunca mais sai. É só isso. Não. Ainda mais quando tem vídeo de cachorrinho, gatinho fazendo alguma coisa legal. Eu acho o algoritmo melhor que o do YouTube, inclusive, para você ficar preso ali dentro, né? Agora, aproveitando para falar de YouTube, eu tinha comentado sobre minha máquina de pão no último programa. Pessoas me procuraram, né? Eu virei influenciador de máquina de pão aqui. Mas eu queria indicar um canal do YouTube do Maurício Rodrigues. Ele sim é um influenciador de máquina de pão, de air fryer e de coisas que o valem. É muito bom, é sério, gente. Ele faz coisas muito legais e air fryer já vira outra coisa bacana. Mas eu queria indicar realmente uma coisa, agora séria talvez, que é o seguinte. Como pessoa um pouco mais antiga que sou, eu achava a Taylor Swift uma cantora, sabe? Mas ela lançou um álbum que chama... 2 álbuns, né? O ano passado, um que chama Folklore, que ela fez na casa dela, sozinha, com um dos caras do The National, que pra mim é uma das maiores bandas da última década. E é maravilhoso o álbum. Tem uma música, se você for escolher uma música, tem aquele canto com o Bon Iver, que chama Exile, que é incrível. E se você quiser ir além, tem um especial no Disney Plus que mostra as gravações dos compositores e dela, e é muito bom. Eu me rendi a Taylor Swift. E eu virei o quê? Swifter? Ou algo parecido?
Bom, eu não esperava essa indicação vinda de você, mas, assim, eu passei meses na quarentena chorando ouvindo esse álbum, então... É muito bom. Eu acabei me... né? Mas todo mundo aprende um pouco, né? Gente, queria agradecer... Temos um programa, Fabinho? Temos um programa enorme, mas muito legal, né? Gabriela, muito obrigado pela presença aqui. Imagina, obrigada a vocês. Paulo, valeu pelo tempo aqui que você passou com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, gente. E obrigado também ao pessoal aqui de sempre. Maju Alves. Tchau, Maju. Ah, gente. Até mais, Thalita. Nice. Obrigado, Léo. Nada, Fabinho. Tamo junto. E a edição é do Gil Luiz Mendes, da Central 3. Obrigado, gente. Até a semana que vem.